Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo de número 1. E nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 30. Então preste bastante atenção. Vamos trabalhar nisso. Todos já acharam? Vou ler. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Presta atenção. Por modo digno do Evangelho de quem? De Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos por qual fé? Pela fé evangélica. Grave isso, fé evangélica. E que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de acreditar nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Vamos orar. Pai querido, abra o nosso entendimento, Senhor. Paulo falou que nós temos que lutar por uma fé, a fé evangélica, Senhor. E parece que essa fé evangélica está tão longe do coração de muita gente. Assim, abra o nosso entendimento, Senhor. Esses visitantes, esses irmãos novos que estão chegando, aqueles que nos ouvirão e assistirão através do YouTube, na internet, abra o nosso entendimento. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Paulo fala uma coisa interessante. O que ele tem em mente? O que será que Paulo tem em mente? Ele fala que nós temos que viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo fala Evangelho de Cristo, Paulo não tem em mente o mar se abrindo para o povo de Israel passar. Quando Paulo fala Evangelho de Cristo, ele não tem em mente Elias fazendo cair fogo do céu. Quando Paulo fala Evangelho de Cristo, a Evangelho de Cristo, ele não tem em mente rodear a muralha de Jericó, ele não tem em mente se José prosperou ou deixou de prosperar. Paulo tem uma coisa totalmente diferente em mente. E ele continua dizendo: para que eu indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça a respeito de vós, que vocês estão firmes. Firmes em quê? Como um só espírito, como uma só alma, lutando juntos por uma fé. Qual é a fé? Ele fala fé evangélica. Fé evangélica. Então, há um tempo atrás eu preguei uma pregação sobre onde começa o Evangelho. Onde começa o Evangelho? Quando é que o Evangelho começa? Nós lemos aqui, ó, a Bíblia está dividida em Velho e Novo Testamento. Aí você lê lá, está assim escrito: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesse dizer Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando chega lá na cruz, é o finalzinho, lá no finalzinho, onde Cristo morre, diz que tudo está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Cristo ressuscitou, e daí para frente, onde começa o Evangelho? Sabe onde começa o Evangelho? Começa na cruz. Quando Jesus diz está consumado, o véu do santuário dos santos rasgou-se de alto a baixo. Deus saiu daquele lugar da velha aliança chamado Santos dos Santos, e agora todas as pessoas que creem em Jesus Cristo têm um acesso direto a Ele, através de Jesus Cristo. Jesus se torna o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. A velha aliança é cumprida, é deixada de lado. O Velho Testamento tem muita coisa boa, eu preciso aprender, mas é a fé da velha aliança é deixada de lado.
Cristo institui o Novo Testamento no sangue dele. E o Evangelho começa da cruz para frente. Então, quando eu estiver lendo Atos, eu vou ler o Evangelho. Quando eu estiver lendo as 13 cartas que Paulo escreveu, eu estou entendendo o Evangelho. Quando eu estou lendo Romanos, eu estou entendendo o Evangelho. Mas a maioria do povo hoje, ele não está no Novo Testamento. Eles vêm ali em Mateus, Marcos, Lucas e João para falar dos demônios, da multiplicação do pão, dos milagres que Jesus Cristo fez. O pentecostal vem até o capítulo 12 de Coríntios para falar em línguas e revelação, e depois eles voltam, e eles ficam no Velho Testamento o tempo todo pregando o judaísmo, pregando lei, pregando os ensinos que foram dados para o povo judeu, que acabou na cruz. A igreja não existia no Velho Testamento. Não existe uma vez a palavra igreja no Velho Testamento. A primeira vez que a palavra igreja aparece em Mateus capítulo 16, onde Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja surge no Novo Testamento. O Velho Testamento é a história do povo judeu. Lá na lei Deus mandava apedrejar, Deus mandava matar. Vai ver como a lei era pesada. A mentalidade do Velho Testamento é de um Deus agressivo que pune e castiga o tempo todo, que traz maldição, que traz problema, que traz doença. Mas quando você vê que na cruz tudo se consumou, Cristo quitou os pecados que havia na velha aliança, pagou pela nossa redenção, você vê que o comportamento de Deus é totalmente diferente. Você não vê Jesus mandando matar alguém, Jesus pondo doença nas pessoas. Jesus, não, ele não fez nada disso. Ele perdoou, amou, e na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então o que é a fé evangélica? É a fé trazida, é o conhecimento trazido depois da cruz. Então existe uma bagunça nas igrejas hoje. Mais Velho Testamento, quando vem para o Novo Testamento é para falar que expulsou um demônio, ou multiplicou pão, ou fez um milagre. Deus vai fazer o milagre se você fizer a campanha, e volta para o Velho Testamento para derrubar a muralha. O gigante Golias nunca mais cai, porque o gigante cai, depois levanta de novo e cai. Faz 30 anos que eles estão fazendo campanha para derrubar o gigante Golias, não caiu até hoje. Então o que é a fé evangélica? O que é a fé evangélica? O que Paulo está dizendo aqui? Em que eu tenho que crer nos dias de hoje, que é uma bagunça religiosa total no meio evangélico? Vamos ali para Gálatas, para você entender um pouquinho. Gálatas, capítulo 1. Olha o que Paulo disse. Aquele que escreveu Filipenses, ele disse isso aqui, ó. Versículo 10, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Gálatas 1:10. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, como Paulo aprendeu esse evangelho da graça de Deus? Olha, ele fala: não recebi, não aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. O que é uma revelação de Deus? É Deus me fazer compreender aquilo que por mim mesmo eu nunca compreenderia. Deus me faz ver aquilo que por nenhum modo natural eu conseguiria ver. Isso é uma revelação de Deus. Então Paulo fala que o evangelho que ele recebeu, que é o evangelho da graça de Deus, o homem é salvo pela graça, é um dom de Deus, não é por obras nenhuma. Paulo está dizendo que recebeu, não aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu com Pedro, ele não foi lá procurar João para aprender. João, como é que é isso? Ele está dizendo que Jesus revelou isso diretamente para ele. Então o que Paulo tem em mente quando ele diz fé evangélica? É uma fé produzida pelo conhecimento do que é evangelho. Vocês entendem ou não? Se eu não conhecer, meus irmãos, deixa eu falar isso para vocês. Se eu não conhecer bem a carta de Paulo aos Romanos,
as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, Tito, Hebreus, se eu não conhecer bem isso, eu não sei o que é evangelho, eu não consigo compreender evangelho, porque eu vou achar que evangelho é isso que vem pela mídia. Você vai ter carro, casa, vem aqui, dá o teu dinheiro, pega o carnê, faz a campanha, faz o voto, e dá dinheiro, fica rico. Eu vou pensar que evangelho é esse comércio que se faz na igreja. Eu vou pensar que evangelho é essa coisa explorativa, essa igreja comercial, que está aí na mídia. Entende? Que te manda carnê o tempo todo. As pessoas ligam lá para pedir oração, ela anota o zap da pessoa. E toda semana manda, estão precisando de tanto, é uma enxurrada de pedido pelo WhatsApp. Ligou para pedir oração, fez o cadastro da pessoa. Agora a semana toda estamos precisando disso. Não é isso evangelho. Não é isso evangelho. Evangelho não é ter casa, carro. Se você puder ter, Deus te abençoe. Mas não é isso. O evangelho é o seguinte: se eu crer em Cristo, eu estou salvo. Se eu não crer, já estou condenado. Ou é salvação ou é condenação. Se eu puder ter alguns bens nessa vida, graças a Deus, vou abençoar alguém com aquilo que eu puder fazer. Mas se eu não puder ter, eu creio em Jesus Cristo, estou salvo. Você entende isso ou não? Então, onde começa o evangelho? O que Paulo tem quando ele fala fé evangélica, que eu tenho que lutar? Nós juntos, não é uma coisa isolada, pessoal de cada um, não é uma coisa individual. Por isso que eu preciso compreender o que é a igreja, porque às vezes eu fico no meu mundinho pessoal, particular, só eu, no meu mundinho, na minha cabeça, eu não entendo o que é o corpo de Cristo. Eu não entendo que eu estou inserido num grande corpo, que muitas pessoas fazem parte de mim, que a minha fé não é só uma coisinha juntinha minha, que eu acho isso, eu deixo de achar, vivo aquela coisa pessoal, particular, e não entendo o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, o que é a pessoa salva, não entendo. Então muitas coisas que vêm pela mídia, que levam as pessoas a ficar correndo para se batizar em Rio Jordão, essas coisas todas, é tudo ilusão, esse monte de coisa orada, ungida, que vai mudar. Isso é uma é a feitiçaria que entrou dentro da igreja. Isso não é evangelho. Se a tua cabeça só crer nisso, você não sabe nada a respeito do evangelho. Precisa aprender, precisa ser reeducado. Reeducado. Eu recebi um zap essa semana de um irmão que já nos acompanha há meses nos vídeos que nós postamos. Ele dizia: pastor, falou até uma palavra bonita, acho que eu falei terça-feira aqui, eu vou repetir de novo. Falou: pastor, eu estou aprendendo agora o que é evangelho, que Deus deu mais 100 anos de vida para o Senhor continuar ensinando isso, falando isso. Eu estou me reeducando, começando de novo, me reeducando na palavra da verdade que é evangelho, porque tudo que eu aprendi foi religião, agora eu estou livre. Fiquei contente, falei: amém, tomara que eu viva mais 100, vai ser difícil chegar no 100, eu estou com 61, já estou com uma dorzinha aqui, né? De vez em quando meio descadeirado, ele já pensou com 100, irmão. Aí traz a cadeira aqui e a hora de vontade de fazer xixi não consigo levantar. Vai ser difícil com 100 anos, né? Só se Deus der força. Ô pastor, você fala isso, o velhinho quer fazer xixi, você tem que levantar ele. Tem ou não tem? Você tem velhinho em casa? De vez em quando dá um tique nervoso com ele, né? Isso fala: ele é velhinho, não vou falar nada, né? Estou brincando, querido. Mas ele falou isso é só para dar uma descontraída. Se reeducando, as pessoas precisam entender a grandeza do evangelho. Então Paulo fala: lutar juntos, não é uma coisa pessoal, particular, individual. Juntos, você crê no evangelho como eu creio, juntos. Entende? Aqueles irmãos que estão na internet, que falam comigo, você também que está ligado nesse ministério, que se inscreve, que fala comigo semanalmente, nós estamos juntos. A igreja é muito mais do que vocês que estão aqui. Tem uma multidão, centenas de pessoas nesse Brasil, que falam comigo, que pedem orientação, que se despertaram por evangelho através desse arroz com feijão que a gente prega. Nós também estamos juntos, é o corpo. Você já discerniu o corpo ou não? Porque a gente individualiza muito.
A gente fica muito individual no nosso mundinho, mas nós somos um corpo, a noiva de Cristo, um corpo. Sim ou não? Então vamos trabalhar um pouquinho para que você entenda esse corpo. Vamos lá agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque nós não somos sozinhos. Eu fico pensando, às vezes você vê uma multidão de 5.000 pessoas dentro de uma igreja, mas cada um crendo de um jeito, cada um direcionado para um lado. Se você tem uma igreja com 50 pessoas com a mesma compreensão do evangelho, é uma igreja muito mais poderosa do que uma igreja de 5.000 membros que vive correndo atrás de agorada. Sabia disso? Então, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 12 também. Olha lá, presta atenção nessas verdades que Paulo fala, olha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora, olha essas verdades aqui, ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Então presta atenção. Em um só Espírito todos nós fomos batizados. O que eu aprendi no passado? Que se eu não falasse em língua, se não pusesse a mão na minha cabeça e fizesse todo aquele ritual, aí sairia algumas palavrinhas estranhas assim. Se você ficar glória, 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 nem glória você vai falar mais, você já vai começar a falar língua estranha porque a tua língua vai enrolar. E quem não fizesse isso não era batizado no Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo aqui que todos nós fomos batizados num Espírito só e formamos um corpo. Você acredita nisso? Então falar em línguas não tem nada a ver para ser ou não batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é crer em Jesus Cristo, é batizado e acabou. E a todos nós foi dado o quê? De beber de um Espírito só, do mesmo Espírito. Então aquela coisa pentecostal que eu era pentecostal roxo, né? Não sou mais. Não é isso. Isso aí é cegueira santa. Entende ou não? Ah, pastor, eu vou falar assim mesmo, não estou nem aí. Então, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, independente da posição social da pessoa. Naquele tempo tinha até gente escrava e não estava debaixo de maldição. Naquele tempo tinha escravidão. E Paulo fala, mesmo o escravo que cria em Cristo era batizado com o Espírito. Sim ou não? E se era livre também, não tinha diferença essas coisas de classe social. E a todos nos foi dado de beber o que? De um só Espírito. Então todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. Não tem coisa estranha nisso. Continuando. Agora ele vai mostrar o corpo, para você ver como você é importante. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu queria fazer, mas eu falo, mas você já está fazendo. O problema é que eu que apareço lá, eu sou a voz. Mas por trás dessa voz tem todos vocês que apoiam, que ajudam, que estão presentes, que me empurram. E eu sou a voz de vocês todos. Eu não sou melhor que vocês. Não é porque eu que falo, eu sou melhor que você, sou mais ungido, mais santo, mais poderoso. Isso aí a religião quer pôr na cabeça das pessoas, que o pastor, o apóstolo é o super homem, o super ungido, o grande, só ele vê Deus, só Deus fala com ele, ele é o super santo. Ai, todo mundo, não, isso é farsa, é mentira. Todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém, mas só que eu sou a voz, eu tenho que falar. Mas falo por quê? Porque você está aí, você apoia, você está presente, você colabora, você está numa luta engajado comigo, você está fazendo grande coisa. Quando alguém lá no Acre ou lá no Amapá encontra uma palavra dessa e se comunica comigo e foi liberto lá, não foi só eu que trabalhei, você está envolvido nisso. Nós somos um corpo, não somos um monte de gente individual.
Está bem claro isso? Nós somos juntos, somos um corpo. Só que eu falo, mas para mim falar eu preciso de você, você está por trás daquilo que a gente tem falado. Então quando lá, igreja crê somente, não sou eu. As pessoas gostam de focalizar tudo no pastor, mas não sou eu, somos nós. Nós somos uma família, nós todos juntos, bebemos de um mesmo Espírito juntos, continuando. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 15 agora. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É sabedoria de Deus. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, compere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então o que ele está dizendo? Que nós somos um corpo. Entende? Se os olhos disserem para a mão, eu não preciso de vocês, não tem nada a ver. Deus colocou todos nós juntos, engajados um no outro, envolvidos um com o outro. Olha, se não fosse meus pés, como é que eu poderia estar aqui falando? A boca está aqui na cabeça, sim ou não? Quando dá aquela coceirinha nas costas, eu sei que você não vai encostar no batente e ficar fazendo assim, né? Vai ficar lá dançando um pouquinho? Vou lhe dar uma dica para você não fazer isso. Compra aquela, sabe aquela escova assim grande, redondinha, com cabão? Passa bastante sabão na hora do banho. Nunca mais você vai coçar as costas. Agora se você coça as costas, porque não esfrega lá, a caatinga está lá. Só passou a água por cima. Então aí você olha assim, só no batente, né? Tô brincando. Mas quando dá aquela coceirinha, o dedo chega, não é gostoso? Olha a mão como é importante, ó. Os olhos estão vendo, a boca fala, mas a mãozinha no silêncio coça lá. Ai, que alívio, não é? Não é importante? O que eu estou querendo dizer com isso? Da tua importância, do teu valor, não só daqueles irmãos que fazem parte de nós, aqueles que falam, pastor, abre uma igreja aqui, abre uma igreja, eu falo, não tenho condições ainda, de todos aqueles que estão pela internet, que fazem parte de nós. Nós estamos ligados um no outro, fazendo parte um do outro, envolvidos um com o outro, numa mesma fé produzida pelo Evangelho, sim ou não? Sim. Esse é o corpo de Cristo. Às vezes a visão da igreja, a pessoa pensa assim, eu vou lá na igreja, então ela imagina o templo. Não, a igreja é você, a igreja somos nós. Nós somos um espírito ligado em Deus, uma só alma. Quando Paulo fala assim, lutando juntos pela fé evangélica, num só espírito, como uma só alma, o que ele quer dizer? Que lá no espírito nós estamos unidos, nós somos muitos, mas somos um só corpo. E temos um mesmo sentimento na alma pelo Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Temos um mesmo sentimento, estamos ligados um no outro. Você consegue discernir o corpo? Consegue sair um pouquinho daquela tua coisinha individual, eu, porque eu acho, porque eu, e ver que você tem uma função nessa grandeza de corpo, nessa unidade de corpo. Como é bom encontrar alguém com a mesma fé, com a mesma cabeça, sim ou não? Está tão difícil encontrar alguém assim. Você vai conversar com o irmão crente, aí você fala assim para ele, olha, Jesus me libertou do império das trevas.
Ele já não está mais sorrindo porque ele não acredita que Jesus libertou do império das trevas. Aí ele vem te oferecer um olhinho, você fala, não, meu irmão, eu não passo mais olhinho já, Jesus me guarda. Daqui a pouco ele se torna seu inimigo, porque você crê de forma diferente, sim ou não? Aí você vai falar, olha, nós não somos salvos por obras, você está se matando de fazer obras. Porque o que mais as igrejas estão impondo nas pessoas é fazer coisas. Elas querem prender vocês lá dentro de segunda a segunda, sim ou não? Segunda culto do empresário, terça culto disso, quarta do Espírito Santo, quinta. Eles querem arrancar as pessoas das casas para viver lá de segunda a segunda. Naquela cabeça deles sem pensar o tempo todo. Sim ou não? Não é aquela coisa desgastante. Quando você vai ver, quem sabe alguém na internet vai ouvir isso. Quando você vai ver, você não tem mais tempo para a família. Você não visita mais nenhum parente. Você não tem mais amizade com ninguém. Você está enfiado num funil dentro da igreja e falam para você, se você não cumprir tudo aquilo, você está debaixo de maldição, você está dando brecha, o diabo vai te pegar. Você ficou ausente de tudo, virou um ermitão dentro da igreja, se isolou de tudo. É aquela esposa que tem um marido que não é crente. Convidaram ela para ser obreira. Quem não tem marido crente não pode nem ser obreiro. O líder que convidou vai fazer um grande mal para ela. Aí ela tem que estar segunda, terça, quarta, quinta. Quando ela nem percebe, ela está se isolando do marido, isolando da família. Está enfiada dentro de uma igreja achando que Deus chamou ela para fazer isso. Quando não foi Deus que chamou, foi o sistema que escravizou. E ela vai se afastando da família e perdendo o marido. E vão falar, o marido tem demônio. Não, não tem. Ela que largou a casa dela, largou a família. Entende isso ou não? Igreja, se você puder estar 2 dias na semana, já é um grande sucesso. Os outros 5 dias, cuida das tuas coisas, trabalha, estuda. Cuida da tua família, cuida do marido, cuida da esposa, cuida dos filhos, cuida do lar. Entendeu ou não? Tenha a tua fé lá, seja crente na tua casa, com os teus parentes. Aí depois vem na igreja para se alimentar da palavra. Está claro isso da sua mente? Então nós somos um corpo, eu estou ligado em você. Você está ligado em mim. E nós estamos numa grande luta. Qual é a grande luta? A luta pela fé produzida pelo Evangelho. A fé produzida pelo verdadeiro Evangelho. O Evangelho é as boas notícias de grande alegria. Boas notícias que trarão grande alegria. O que mais? Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Foi isso que os anjos falaram para aqueles pastores. Boas novas de grande alegria. Então fazemos parte do corpo. Sim ou não? Agora nós vamos encontrar alguma divergência. No corpo, nem tudo está maduro. Eu preciso entender isso. Existe, em termos de crentes, existe aqueles crentes que amadureceram, que já absorveram o Evangelho, estão bem maduros. Existem aqueles crianças que estão principiando. Existem alguns que são salvos pela graça e creem nisso, mas não tem muito entendimento, estão começando agora, saindo das igrejas de lei e vindo para o Evangelho. Então, apesar de sermos um corpo numa mesma fé, ainda temos diferenças de idade espiritual um do outro. E precisamos ter muita sabedoria no nosso relacionamento, nesse trabalho, nessa luta dessa verdadeira fé. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 14. Vamos lá, Romanos 14. Onde Paulo nos ensina uma coisa sobre a tolerância com as pessoas mais fracas, as pessoas que ainda não entenderam. Então, Romanos 14, versículo 1: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O que é o débil na fé? Quem está chegando no Evangelho agora está fraquinho. Ele veio das campanhas, dos votos, desse sistema religioso, evangélico, vem às vezes ferido, às vezes empobreceu, porque deu tudo que tinha lá.
E vem fraquinho, ele é débil na fé, ele não entendeu o evangelho ainda. O que eu tenho que fazer? Não tenho que impor nada na cabeça dele. Não tenho que agredi-lo. Uma criança, quando nasce, ela tem um corpo preparado para comer tudo, mas ela precisa se desenvolver. Ela nasce, vai pegar o peito da mãe. Se não tiver leite, vai dar uma mamadeira. Ninguém vai entuchar uma picanha na goela dela, vai. Ela vai comer aquilo no futuro, mas ela não tem condições de discernir certas coisas. Não tem condições de entender certas coisas. Ela está começando. O que precisa fazer com uma pessoa assim? Cuidar, orientar, levá-la a um crescimento que leva alguns anos. Sim ou não? Então quem é o débil na fé? É aquele que não tem muito entendimento, está começando. Foi revelado a graça de Deus para ele, ele entregou o coração, aquela coisa toda. Ele ainda está débil, eu tenho que ter muita paciência com ele, não tenho que condená-lo. Não quero exigir que ele seja adulto da noite para o dia, porque uma criança não fica adulta da noite para o dia, demora anos, 21 anos para adquirir a maturidade. Sim ou não? Então ele diz: acolhei o que é débil na fé. Não para discutir opiniões. Então tem que ter muita sabedoria em estar na igreja, junto com os meus irmãos. Entender o nível espiritual de cada um. Saber o que alguns ainda que podem ainda crer em coisa errada, não está bem firmado, isso pode acontecer. Pode dar um espaço ali, um espaço aqui. E não exigir deles aquela maturidade instantânea. Tem que ter discernimento disso. Principalmente quem ensina, quem prega, tem que ter um cuidado para trazer cada um a maturidade no decorrer do tempo. Então ele diz, versículo 2: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então o mais velho, esse meu irmão aí, só come legumes, tem que comer carne. No entendimento, vocês estão entendendo? Aquele que está fraquinho vai, esse meu irmão aí é um comelão de carne. Porque existe divergência na estatura, na idade espiritual, naquilo que cada um aprendeu, sim ou não? Você põe um menino de 10 anos com uma criança de 5, vai dar problema, porque a cabecinha já é diferente. Então assim também é a igreja. Nós temos que ser pacientes, não julgar ninguém, não condenar ninguém, não querer pôr um padrão da nossa cabeça e achar que todo mundo tem que ser assim, porque eu sou assim. Não, não é assim. Eu vou agredir pessoas, eu vou criar inimizades, eu vou entrar em juízo, porque eu vou ficar julgando as pessoas, condenando. Vocês entendem ou não? Então ele está dizendo: um crê que de tudo pode comer, o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Aí ele vai dizendo: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Esse é o ponto principal. Então eu tenho que ter uma opinião definida na minha mente, o que é e o que não é, dentro do entendimento que eu recebi, dentro da compreensão que eu tenho. Eu tenho que ter uma opinião definida. Naturalmente a minha opinião às vezes não vai ser igual a do meu irmão. Por quê? Porque ele é mais velho do que eu, ele está há muito tempo na graça, eu estou começando agora. Mas o pouquinho que eu já tenho, eu vou ter uma opinião definida dentro do meu coração, uma firmeza de fé. Eu não vou ser uma pessoa titubeante que uma hora crê nisso, daqui a pouco ouve outra coisa e vai crer naquilo. Daqui a pouco ouve outra, vai crer naquilo e vai titubeando. Não, eu tenho que estar bem definido dentro do meu coração aquilo que eu acredito. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito que há em ti. Que depósito do quê? Da palavra. Às vezes um tem um depósito da palavra aqui dentro maior, outro tem menor. Mas o importante é estar definido naquilo que eu acredito, bem firmado, bem definido naquilo que eu acredito. Está entendendo ou não? Continuando. Quem distingue
quem distingue entre dia e dia, versículo 6, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós, presta atenção, nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos o quê? Somos do Senhor. Quer estejamos vivos ou morramos, nós somos de quem? Porque nós somos dele, porque ele nos comprou com seu próprio sangue. Você é dele, vivo ou morto. Acredita nisso ou não? Continuando. Como está escrito? Não. Versículo 8. Vou ler o 8 de novo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, abre um parênteses. Ele está falando isso aqui para crente. Sim ou não? Então, nós não vamos aparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgados ou condenados. Nós já somos salvos, sim ou não? Você já não é salvo? Cristo já não levou o teu pecado e tua culpa na cruz? Sim ou não? Então, quando nós apareceremos diante do tribunal, é para recebermos o galardão de acordo com tudo aquilo que fizemos aqui na terra, porque já somos salvos. Esse texto aqui não é uma questão de ser condenado ou não ser condenado. Quero ver um versículo, vamos lá, João 5, deixa eu marcar aqui, João 5, 24, vamos ler. Para você ficar tranquilo nisso, porque quando se fala em julgamento, a cabeça do crente é que todo mundo é misturado. Não, o ímpio vai ser julgado de uma forma e nós vamos ser julgados, já somos salvos de uma outra forma. Eles vão ser julgados para condenação. Nós não vamos ser julgados para condenação porque já somos salvos. Então, João capítulo 5, versículo 24, o que diz lá? Jesus dizendo, se ele disse é verdade. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Então ele está dizendo, tem a vida eterna, não vai entrar em juízo. Então que juízo é esse que Paulo está dizendo do Romanos 14? Esse tribunal não é para ser condenado, nós já somos salvos. É para recebermos o prêmio de tudo aquilo que fizemos pela fé aqui na terra. Está bem claro isso? Mas então ele fala, um come legumes, o outro não despreza um ao outro, cada um é diferente. Cada um é diferente um do outro, sim ou não? Sim ou não? Mas todos temos que estar lutando juntos por qual fé? A fé evangélica. Quer ver? Vamos ver outra coisa para deixar isso bem claro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Paulo encontrou uma igreja criança na carne, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então quer dizer, pastor, que pode ter uma pessoa salva, mas que ainda é carnal, não é espiritual, mas entende, creu no Evangelho da Graça? Sim. Ela está começando agora. É um bebezinho que está se desenvolvendo, entende? Começando a enxergar as coisas, precisando de ensino, de ajuda, de paciência, de tolerância. Aí ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, presta atenção, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele mostra a prova de ser carnal, olha lá.
Porque havendo entre vós, ela, ciúmes, contenda, divergência, briguinha, ciúmes, isso é tudo coisa de quem ainda é carnal, é salvo, está na graça, mas ainda está na carne. Não cresceu, não evoluiu. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo ao homem, né? Até aí tá bom. Então Paulo tinha um alimento sólido para dar, Paulo tinha coisas profundas para dar. Mas quando ele ia falar, ele olhou bem o nível de espiritualidade da igreja, e ele achou melhor não falar, reter, porque eles ainda eram crentes muito crianças, meninos. Não adiantava falar certas coisas que eles não teriam capacidade para digerir, para compreender, para amadurecer. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então ele teve que reter certas coisas, porque não haveria razão de falar, a não ser que chegasse o tempo de compreensão, de compreender. Por isso que a gente tem que ter paciência, dar o alimento certo. Eu sempre tenho pedido a Deus, Deus, me ajude a falar a coisa certa, o alimento certo, para que cada um vá crescendo segundo a sua estatura. Sim ou não? Sim. Por quê? Às vezes a gente agride uma pessoa afirmando certas coisas, sendo que o entendimento dela está assim. Ela precisa crescer. Então Paulo reteve o alimento sólido. O que Paulo tinha para falar para eles? Muitas coisas profundas, mas Paulo não pôde falar porque viu que ainda eles não tinham capacidade para entender. Agora vamos lá para Efésios capítulo 1, aliás, capítulo 4. Efésios capítulo 4. Então Paulo fala a partir do versículo 11. 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. São os dons ministeriais. Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Então ele deu esses ministérios para aperfeiçoar os santos. Com qual finalidade? Para que o corpo de Cristo seja construído, seja edificado, essa noiva seja ataviada, vestida, amadurecida. Então, se eu venho na igreja só para buscar coisas que me interessam, eu não tenho nenhuma visão do que é corpo de Cristo. Eu não tenho nenhuma visão da edificação do corpo da igreja. Eu não tenho nenhuma compreensão dessa noiva sendo preparada para encontrar o Jesus nos ares. Eu não tenho nenhuma compreensão disso. Então, qual a finalidade principal da igreja? Salvar aquele que está perdido e aperfeiçoar, preparar para o encontro do Senhor Jesus Cristo, deixar a noiva santa, pura, não é? Preparado, o corpo preparado para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Não é um monte de gente atrás de coisas, dinheiro, casa, me dá, resolve, meu filho, minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é isso. É uma igreja com uma visão futura do aperfeiçoamento do corpo, para o crescimento do corpo, a salvação das vidas, para encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com o Senhor. Acredita nisso ou não? Então ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho, o serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, presta atenção, até que todos chegamos a uma unidade de fé. O que é uma unidade de fé? Chegamos a uma maturidade tal que tenhamos uma unidade de fé. Um está crendo que isso aqui pode, o outro ainda não entendeu, está dizendo que aquilo não pode. Não vai ficar contra aquele que diz que não pode. Eu tenho que ter uma visão de corpo. Um ainda mais novo interpreta a coisa de um jeito, o outro mais velho de outro jeito. Às vezes tem uma divergência, mas não são inimigos. Estamos sendo aperfeiçoados para viver a vida futura.
Está bem claro isso. Então, ó, repare bem que a igreja é o lugar de aperfeiçoamento. Sentar, ouvir a palavra, estudar a palavra, ter comunhão. Tudo isso faz parte desse aperfeiçoamento, esse sistema de Deus que vai aperfeiçoando, amadurecendo, que vai crescendo, se desenvolvendo, aumentando o conhecimento, aumentando a sabedoria, preparada para uma vida futura, porque é o corpo de Cristo. Continua. Até que todos cheguemos a uma unidade de fé, de um pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induz ao erro. O que isso vai fazer? É que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. A gente cresça, seja uma igreja definida, madura na palavra de Deus, madura no Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? De novo eu vou falar a mesma coisa. Se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de Deus, eu quero coisas. E desculpe eu insistir, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, me resolva, meu filho, minha filha, resolve tudo. Se a sua cabeça for só isso, você não enxerga o que é igreja. Você nem vai entender o que é evangelho. Vai ficar atrás de coisas. Deus é um garçom que tem que te servir e rápido. Porque eu quero que resolva todos os meus problemas. E tem coisas aqui nessa terra que não vão se resolver. Tem problemas familiares que vão morrer com ele e não se resolveu. Tem problemas de enfermidade que vai morrer doente mesmo sendo crente e não vai se resolver. Vai acontecer isso. Tem coisas na vida que nunca vão mudar. Você vai morrer com elas. Mas salvo, aperfeiçoado, entende isso ou não? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. A pior coisa é isso. É uma pessoa que é levada ao redor por qualquer vento de doutrina. Aparece um lá fazendo uma campanha X, ele corre lá. Aparece outro ali falando Y, ele corre lá. Aparece aquele lá fazendo 7 dias disso, ele corre lá. Ele fica correndo atrás de tudo quanto é coisa. Agitado, ele não vai ter uma personalidade espiritual, não vai ter firmeza, ele vai ter uma confusão dentro da cabeça dele, porque o lugar que ele vai falar coisa diferente, vai ser confuso, é o que mais tem nos dias de hoje. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, com que induz ao erro, pela sua astúcia. Para terminarmos, vamos voltar no mesmo texto, Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler parte do capítulo 2 também. Então olha que Paulo fala, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, fazendo o quê? Lutando juntos, não isoladamente, não individualmente, cada um no seu mundinho, mas juntos com uma visão de corpo, lutando juntos por quê? Pela sua causa própria? Não, pelo corpo, lutando juntos pela fé, produzida pelo Evangelho. Olha lá, e nada intimidado pelos adversários. Eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo dentro do meio evangélico existe tanta oposição para o evangelho da graça de Deus. Existem tantos adversários que não gostam do evangelho da graça de Deus, que não pregam o evangelho da graça de Deus. Essas coisas não vão nos intimidar. Nós não vamos ficar intimidados por ninguém que está debaixo de lei, por ninguém que querem nos calar porque fala de campanha, fala isso, fala aquilo. Não vamos ficar intimidados por nada, por adversário nenhum. Por quê? Olha o que Paulo fala. Em nada intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para nós outros é de salvação, e isso vem da onde? Da parte de Deus.
Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. O que é padecer? É sofrer. Quer dizer, pastor, que esse evangelho que eu nunca mais vou sofrer, esse evangelho que maravilhoso, uma êxtase, é falso? É falso. Você sabia que mesmo você sendo cristão, você pode passar por sofrimentos? Você pode passar por problemas, você pode ficar doente. Não é o diabo, não é maldição, não, o corpo falhou mesmo. Esse corpo é o corpo do pecado, está sujeito a doença. Mesmo sendo crente, você pode ter um problema familiar, você pode ter um problema com a esposa, com o marido, com filhos, mesmo sendo crente, sofrer. O crente não está imune a sofrimento aqui nessa terra. O evangelho não aniquilou o sofrimento. Nós vamos padecer por Cristo, sim ou não? Continuando. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, versículo 30, e ainda agora ouvis o que é meu. E ele continua dizendo no capítulo 2 o mesmo assunto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos. O que é entranhados afetos? É entre os irmãos, entranhados afetos e misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha lá. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu fiquei perguntando, mas Deus, como pensar a mesma coisa? E aí eu entendi, pensar a mesma coisa através do ensino. Vai ensinando, ensinando, ensinando. A palavra da verdade vai rompendo os véus. Daqui a pouco eu olho lá para o Valdeci, eu tenho o mesmo pensamento de fé com ele. Olho para o Galdino, olho aqui para a Chile, para a Célia. Qualquer um de vocês que já está aqui há alguns anos. Nós temos o mesmo pensamento sobre a graça de Deus, sim ou não? O mesmo sentimento sobre o perdão de Deus, sobre a justificação e tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Como chegamos a isso? Ensinando a palavra nos leva a uma mentalidade única do Evangelho, ao mesmo pensamento, ao mesmo sentimento. É a palavra, o ensino do Evangelho. Continuando. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, nada de partidinho, um contra aquele e aquele contra outro. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, vir na igreja só porque eu quero isso para mim, senão também cada qual o dos outros. Aí depois vem dizendo que Jesus teve esse sentimento, Jesus era Deus, não se sentiu ofendido, assumiu um corpo humano, morreu por nós, foi reconhecido em figura humana e recebeu o nome que está acima de todo nome. E para finalizarmos, só ler o versículo de número 27 novamente. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ouvir-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Então nós estamos ligados uns nos outros. Você entende isso ou não? Você faz parte de mim, eu faço parte de você. Quer entenda ou não, nós estamos ligados num só Espírito. Fomos batizados no mesmo Espírito. Agora precisamos ter essa dinâmica de corpo. Deixar um pouquinho a individualidade de lado e ver o corpo para que o corpo seja cada vez mais aperfeiçoado. Fala assim, amém.